Boa noite, nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e emoção. Na igreja, no tempo de Paulo, de Pedro e João, enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira missão. Oh, meu Deus, reviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue que tomavam nas ruas, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira missão. Oh, meu Deus, reviva a igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, conversando em meu coração. Glória a Deus. Amém? Vamos ouvir a esposa de Inácio, né? Que louvam o Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, irmãos. Louvar que o hino para a honra e a glória do meu Senhor. 193 da alma, irmãos. Se tu, minha alma, Deus suplica, se não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó
Como diz o pastor Moura, coisa boa é coisa boa, né? É verdade. Já estamos ainda vivendo, né? Esse escuto maravilhoso, né? Pastor Célio, né? E o pastor que estava conosco. Isso ficou em nosso meio, atmosfera tão boa. Cremos que Ele está aqui também nesta noite, né? Mesmo o Espírito Santo que estava lá está aqui também conosco, amém? Vamos ouvir algo aí através do irmão Inácio, que Deus botar no seu coração, né? Vamos dar oportunidade para o irmão Inácio nessa noite. Cumprimento os amados irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mas eu gostaria só de ler um Atos 19, né? E esse motivo pelo qual eu vou ler Atos 19 é um motivo bem simples. O pastor Hugo esteve na minha casa e nós chegamos a conversar algumas coisas. Não sei se eu mostrei para ele, se eu mostrei para o irmão aqui, um estudo que eu tenho em casa que fala sobre o Atos 19. Amém. Então, eu vou ler aqui para vocês, não como está escrito, mas eu vou ler como estão lendo. Amém. Atos 19, capítulo 1, diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, sobre eles o Espírito Santo falava e profetizava. Amados, isso é o que está sendo ensinado. Eu me lembrei muito, tem um rapaz lá em casa que ele gosta muito de estudar comigo, e eu levei para pregar no Goiaval, longe daqui, passando para Pateua para dentro, uma comunidade que tem, e ele foi isso que ele leu lá. E eu chamei ele em casa, fomos conversar, e eu perguntei dele porque ele tinha lido tudo. E eu me veio na cabeça, até por exemplo, minha esposa, o pastor Rubens. Quando o pastor Rubens chegou e conversando comigo, ele disse assim: as pessoas estão lendo e fez uma lombada. O pastor Rubens disse que uma vez, uma ocasião, também leram e o pastor Rubens estava torcendo. Agora vai. Agora eu me lembrei muito com a minha esposa. E foi o que aconteceu comigo, pastor Rubens. Quando ele abriu o livro de Atos, eu digo: agora vai. Eu me lembrei e veio o pastor Rubens na cabeça. Aí agora vai. Quando chegou na hora, foi feita a lombada. A palavra de Deus foi colocada pela metade. Amados, a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Tem muita gente que 80 anos já acha, porque tem 80 anos, acha que ainda não é uma criança. Tem que aprender. Então a palavra de Deus diz que o batismo é em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. E por causa disso, eu já comentei com o pastor, já conversei com o irmão, nós já apanhamos nas estradas ali. Mas a minha esposa, nós temos um trabalho que eu chamo de trabalho de formiguinha. A gente vai de casa em casa ensinando. Aonde nos abrem a porta, ali eu fico feliz. Quando alguém fica curioso, começa a perguntar. E eu começo a passar o que está na Bíblia. Não passar conhecimento meu mesmo, porque eu não tenho nada para ensinar. Apenas transmito o que está escrito na Bíblia do jeito que está. E ontem eu estava em casa e um irmão nosso, um vizinho, não sei, nem conheci o vizinho lá, apesar de morar perto da minha casa, e foi acometido de AVC. E a irmã Diana procurou, perguntou se eu poderia ir com ela visitar. E nós, quando chegamos ali na volta, um rapaz que estava conosco, ele ali Pichona do Pará, eu não conheço ele. E ele disse que lá, alguém tinha falado para ele, pedindo desculpa, disse: não fique com raiva de mim, mas eu sei que você está numa igreja, você está fazendo tudo certo, mas está faltando uma coisa para o Senhor, que é ser batizado em nome de Jesus. E ele pegou, saiu por aí buscando, e ele veio parar em Bragança. Foi quando ele me encontrou, me viu pregando um dia numa igreja aí, e ele me procurou. E não sei porquê, mas creio que foi o Espírito Santo. Aquele livro que eu tenho em casa estava dentro. O livro, irmãos, que eu falo, é eu que escrevo, eu mesmo, dado pelo Espírito Santo. E ele estava dentro da minha pasta nessa hora. E eu abri, minha esposa vinha mais perto com as irmãs, a pé, no meio do mato, conversando. E eu comecei a ler naquele momento, eu comecei a ensinar para eles a verdade, porque nós não temos que passar mentira. E ele ficou muito feliz com o que ele tinha aprendido. Ele falou que estava indo embora dia 20. Ele estava achando que ele ia embora sem saber o que ele tinha vindo buscar aqui. E ontem ele descobriu que ele tinha vindo buscar a verdade, que é o batismo em nome de Jesus. Amém. Então, amados, estão ensinando aí fora coisas
que não é. Então aqui eles estão pulando aqui 4 e 5. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Amém. Amém. E o 5 diz assim, o que estão pulando: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é a lombada, amados, que estão fazendo, tá, amados? Eu sei que vocês já conhecem, mas eu só queria compartilhar com vocês o que aconteceu esses dias comigo em casa. E eu fui um transmissor da verdadeira palavra de Deus da metade, né? Eu agradeço, amado, a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus, né? Que Deus sempre tem uma testemunha em cada lugar. Amém? Tem muitos diz que conhece a verdade, mas não prega toda a verdade, né? Está com a verdade na mão, mas não prega a verdade, engana o povo para tirar dinheiro. Mas aqui está um povo, um pequeno grupo que não quer dinheiro. Nós não queremos dinheiro de ninguém, nós queremos a alma. Então, o mais principal é a alma do que o dinheiro. Também não queremos só para nós aquilo que nós temos, mas nós queremos compartilhar, dividir e também querer alma também, né? Porque cada indivíduo tem uma alma para prestar conta com Deus. E nós queremos isto. Nós não pedimos dinheiro. O pagamento que a pessoa faz de ouvir a palavra e dizer: eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é a maior riqueza que está ganhando na vida dele e ele não sabe. Graças a Deus, né? E nós estamos nesta maratona. Enquanto o Senhor não vem, nós estamos pregando a verdade, amém? Verdade. Glória a Deus. Então vamos cantar Sublime Graça, né? Sublime Graça, porque foi pela graça que nós fomos alcançados, amém? A soberana graça, igual aquela que mudou no Calvário. Glória a Deus, já preparando nossos corações para receber a palavra de Deus nesta noite, amém? Glória ao Senhor. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou. Sublime graças do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou. Amém? Já louvamos? Já ofertamos? Com nossos corações preparados? Vamos cantar Somente Crer? Vamos receber o pastor Rubens somente? Vamos receber com amor, com reverência? Por mais dura que seja, por mais grande que seja a palavra do Senhor, vamos aceitar Ele falando conosco, porque Ele tem desejo, Ele tem interesse em cada um de nós, amém? De nos ver o seu caminho. Amém. Cante somente crer, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer.
vamos receber o pastor Rubens somente? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Que maravilha nós estarmos mais uma vez, reunidos neste lugar, para juntos podermos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vendo o irmão Inácio falando essas coisas sobre o nome, É porque as pessoas têm tanto medo do nome, Em Atos capítulo 4, verso 16, os homens prenderam os apóstolos, E aí, não achando neles nenhum erro, disseram: olha, nós vamos soltar vocês, mas não falem mais a ninguém nesse nome. O nome, as pessoas têm medo do nome. E as pessoas, muitas delas até falam no nome Jesus, Mas quando falam Senhor Jesus Cristo, chega e estremece. Céus, da Bíblia diz que nos céus, na terra, debaixo da terra, tudo dobra o joelho perante este nome. Você sabia que quando Jesus estava na terra, antes dele subir, ser glorificado, que ele estava como homem na terra, ele era Jesus de Nazaré, Jesus filho de José. Mas quando ele subiu ao alto, ele recebeu um nome que é acima de todo nome, como diz Filipenses 2, verso 9, que é Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou Senhor quando subiu ao alto, Senhor de tudo. A Bíblia diz em Atos 2: saiba, porém, toda a casa de Israel, que esse Jesus é quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ele subiu ao céu, se tornou Senhor e Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, o nome é que é o problema, Agora, nessa noite, quero falar um pouco um assunto aqui interessante. Um tema aqui é nuvem de glória. Amém? Quero falar sobre isso, nuvem de glória. Tem um hino que o irmão Lauro canta, nuvem de glória, que ele fala: há uma nuvem de glória neste lugar, No meio da nuvem escuta uma voz. Vamos falar um pouco sobre isso, nuvem de glória. Existem dois tipos de nuvem, Existe essa nuvem aí que você vê no alto, que forma chuva. Mas existe a nuvem de glória. Nós temos que saber separar essas coisas, entender isso. Então eu quero ler primeiro Apocalipse, capítulo 1. O livro de Apocalipse foi colocado em português Apocalipse, mas em todos os outros livros, na palavra inglesa, que é a língua mais lida no mundo, é Revelation, que significa revelação. E até é tanta verdade que o nome é revelação, que o apóstolo João começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Amém? No verso 1, você vai ver que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Amém? Ele se revela neste livro. E então nós vamos entender isso aqui. Por isso ele botar lá Apocalipse. Apocalipse tem mais um sentido de destruição. Mas na Bíblia de King James, eu tenho ela aqui, o irmão Branham diz, e a Bíblia da tradução mais correta. Ela vem, eu tenho ela direto em inglês, é Revelation, significa revelação. Amém? Algumas Bíblias mantêm o mesmo nome em português, eles botam o livro de revelação. E aqui a nossa é Apocalipse. Mas no verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que vê, lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, eu quero ler o verso 7. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Oremos. Nosso bondoso Deus, Pai de misericórdia, com muito prazer que nós estamos aqui, meu Deus, reunidos em Tua presença. Nós temos certeza, meu Deus, que Tu desejas falar conosco. E a forma que o Senhor fala hoje à noite é através da Tua palavra. Grandioso Deus de misericórdia, fala conosco, fala com os Teus filhos. E que a nuvem de glória possa tomar este lugar, a unção de Deus, e abençoar cada pessoa que está aqui presente. Que nenhuma delas venha sair daqui vazia, mas que possa se encher da glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-se. O livro de Apocalipse não é um livro que se deve traduzir ou interpretar literalmente, amém? É um livro de símbolos. Você não pode interpretar literalmente. Se você interpretar literalmente, por exemplo, aquela estrela, né, que tinha o nome Absinto, né, irmão? Que caiu na terra, que caiu nas águas e tornou os mares tudo absinto. Se você interpretar aquilo literalmente, fica complicado, porque uma estrela é 1000 vezes maior que a terra. Não tem como uma estrela cair na terra, Deus o livre. A terra é um grão de areia. É como se uma estrela fosse do tamanho da cidade de Bragança e a terra do tamanho de um grão de areia, né? Então não pode interpretar literalmente, porque uma estrela não pode cair no mar, seria muito pequena, tá mais para um meteoro, né? Um asteroide talvez sim, mas uma estrela. Então o livro de Apocalipse, eu vou mostrar para você que ele é simbólico. Na nossa Bíblia diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Agora, eu quero comparar essa Bíblia de King James, diz: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus deu a ele para mostrar aos seus servos coisas as quais devem brevemente vir a acontecer, e enviar, e veja bem, é usar a palavra signified. Signified significa em inglês, tá, para simbolizar. Agora, na nossa está diferente, dando outro sentido, mas diz no final do verso 2, melhor dizendo, no final do verso 1, e as notificou a João, seu servo. Está a palavra notificou. Na Bíblia de King James está signified, que significa simbolizou. Amém? Amém. Que simbolizou a João. Jesus simbolizou o livro de Apocalipse a João. Essa Bíblia de King James, ela, como ela diz, é a tradução correta porque é traduzida ao pé da letra. Então no King James, que é a mesma coisa que rei Tiago em português, está signified, que tem o sentido de simbolizou. Então Deus simbolizou este livro. É um livro de símbolos. Você não pode jogar uma estrela na terra, não tem como. Então você tem que entender essas coisas. Quando esse livro de Apocalipse fala em ventos, é guerra. Quando fala em águas, é povos, multidões e línguas. Você vai encontrar isso. As águas que tu viste são povos, multidões e línguas. Quando fala mulher, é igreja. Às vezes fala mulher sendo igreja. Amém? Vamos escutar, irmãzinha. Às vezes fala mulher sendo igreja, às vezes fala mulher sendo cidade. Fala assim: aquela cidade que pecou contra mim, eu tirarei a roupa dela e deixarei ela mostrando suas vergonhas. Às vezes está falando uma mulher, é a cidade, ou uma igreja. Então o livro de Apocalipse é assim, né? Então nós devemos entender essas coisas. Agora, aqui no verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram. E nós vamos palmilhar um pouco nas escrituras para nós entender isso aqui, né? Jesus vindo com as nuvens. Não diz que ele vem nas nuvens, mas com. Amém? Vamos ver? Eis que vem com. Amém? Amém. Preste atenção nisso, porque a Bíblia tem que ser lida do jeito que está escrita. Não pode
Jesus, é igual ali em São João 14, né, verso 6, que diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. A maioria das pessoas diz assim: ninguém vai ao Pai. Muda completamente o sentido. Se falar ninguém vai, dá a impressão que Jesus está aqui e o Pai está em outro canto. Mas ele diz: ninguém vem porque o Pai estava nele. E Filipe até perguntou: mostra-nos o Pai. Jesus disse: não vês tu que o Pai está em mim, as obras que eu faço? Eu estou, pronome pessoal, eu. Quando ele disse: mostra-nos o Pai, então o Pai falou com Filipe, dizendo: olha, Filipe, eu, o Pai não falou assim: Filipe, eu estou dentro do meu filho aqui. Não disse assim também. Mas o próprio Jesus, quando a palavra saiu da boca dele, respondendo a pergunta de Filipe, disse: Filipe, eu estou, não está procurando pelo Pai? Aqui está eu, estou há tanto tempo convosco. Amém. E tu não tens me conhecido, Filipe? Não vês tu que eu e o Pai somos um só? E as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai é quem faz as obras. Amém. As pessoas confundem por que Jesus orava lá, né? As pessoas pensam assim: por que Jesus orava como se Deus estivesse no céu? Fizeram essa pergunta para o irmão Brana. E disse: eu vou pegar você agora, irmão Brana. Você diz que Jesus e o Pai é a mesma coisa? Mas eu vou mostrar para você, irmão Brana. Jesus orando e o Pai está no céu e Jesus na terra. O irmão Brana vem e diz assim: vem cá, você crê que você tem o Espírito Santo? Eu creio. Você crê que você está cheio do Espírito Santo? Creio. Então por que quando você ora como se o Espírito Santo estivesse no céu? Se está dentro de você. Essa é uma boa resposta que o Brana deu. Mesma coisa Jesus. O Pai estava dentro de Jesus, mas ele tinha que orar dessa forma. Até porque Deus é onipresente. Ele está dentro de você, no céu, na terra, em todo lugar. Então o Pai, que é o Espírito Santo, você não pode dar outro Pai para Jesus. Se você diz assim: não, o Espírito Santo é um e o Pai é outro. Aí é dois Espíritos. A Bíblia diz que é uma só fé, uma só batismo e um só Espírito. Não tem dois Espíritos. Então o Espírito Santo é o mesmo Pai de Jesus. Se vai para Mateus capítulo 1, você vai encontrar que foi o Espírito Santo quem fez sombra sobre Maria. Então a Bíblia diz também que ela ficou grávida do Espírito Santo. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava dentro de Jesus, ele estava no céu, estava na terra e em todo lugar. Eu provo para você que quando Filipe foi chamar a Natanael e trouxe para ver Jesus, e Natanael disse a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus olhou para Natanael e disse: antes que Filipe falasse contigo, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Ele: como é que esse homem está aqui e me viu quando eu estava lá debaixo da figueira? É porque o Pai estava em Jesus e estava lá debaixo da figueira, porque o Pai é o Espírito. Amém? Então Jesus estava aqui, o Pai estava nele e ao mesmo tempo está em qualquer canto do mundo. Amém? Então é isso que as pessoas não entendem. O corpo chama-se filho. O Pai é o Espírito que está neste corpo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, esta forma, quando Jesus diz: vou voltar ao Pai, pensa-se que ele vai voltar. O papai ficou lá no céu, um trono, e eu vou voltar. Não é. Ele vai voltar à forma de Pai. É isso que Jesus quer dizer. Eu vou voltar à forma que eu tinha antes. E você vai encontrar que depois de Jesus subir ao alto, ele voltou ao Pai mesmo, voltou à forma do Pai, porque ele já aparece no caminho de Damasco para Paulo, que quando se converteu, creio que 30 anos depois, né, da ressurreição dele, ele aparece a Saulo de Tarso, que ia no caminho de Damasco, e Saulo já não viu mais um corpo humano com cabelos longos. Ele viu uma luz, uma tocha de fogo, e caiu, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E aquela tocha de fogo não disse assim: eu sou o Pai de Jesus. Não, disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele já era uma coluna de fogo. Ele voltou à forma do Pai. Amém? Então Jesus disse assim, que ele não podia estar conosco ainda, porque ele tinha que ir ao Pai. Porque como carne humana, ele não podia entrar aqui no Monte Ronaldo. Vamos ver se dá para o irmão Rússio entrar. Não dá não. Não dá. Agora, veja bem. Vamos pegar isso para o lado dos espíritos, dos demônios. Quando uma pessoa morre sem Deus, ele se torna um espírito, um demônio, e ele entra dizendo na pessoa que não tem Deus. Você já deve ter visto isso. Pessoas falando da voz é daquele que morreu. Por que aquela pessoa entrou nele? Porque aquela pessoa agora é um espírito. Mas quando aquela pessoa era viva, não tinha como ela entrar. Não é verdade? Não tinha como.
o assassino lá, um criminoso, um homem que não tinha Deus. Quando ele era vivo, se ele tentasse entrar num homem, não tinha como entrar. Mas depois que ele morreu sem Deus e se tornou um demônio, aí ele entra em quem também não tem Deus. Então, da mesma forma, vamos levar agora para o bom sentido. Jesus não podia entrar em nós na forma carne. Então ele disse: eu tenho que voltar ao Pai, senão não posso vir para morar em vocês. Amém? Então ele voltou ao Pai. Foi isso que aconteceu. Voltou àquela forma e desceu de novo, agora como Espírito. Estarei, ele não disse o Espírito Santo vai estar com você. Ele disse: eu estarei convosco e em vós. Amém. Todos os dias até a consumação do século. Agora sim, Jesus está dentro de mim, porque ele voltou ao Pai. Amém? Amém. Voltou à forma de Pai. Graças a Deus. Então nós estamos falando aqui nuvem de glória. Amém? Amém. Nós vamos para Tessalônica, nós poder entender uma coisa sobre o rapto, né? Nós chamamos rapto e as denominações chamam arrebatamento. Mas existe, nós estamos aqui num ambiente que os irmãos possam entender completamente, abertamente. Eu vou falar bem simplificado. Rapto significa desaparecer daqui, né? E aparecer em outra dimensão. Deus vai fazer isso, fez com Elias, tirou ele de uma carruagem de fogo. Ele tirou Enoque, a Bíblia diz que ele subiu, não provou a morte, amém? Subiu para estar com o Senhor. E tudo mais. Nós temos 3 arrebatamentos já. O primeiro foi Enoque, que subiu. Depois foi Elias, que subiu. E o terceiro foi Jesus do Monte das Oliveiras. Amém? Amém. E nós estamos esperando o rapto, a noiva, a igreja vai subir. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. O mundo faz um grande retrocesso sobre o arrebatamento, sobre o rapto, que Jesus vai aparecer na nuvem lá em cima, nessa nuvem mesmo de chuva aí, e um monte de anjos tocando trombeta, e os crentes começam subindo e olhando para baixo e dizendo: não falei para vocês? E os índios: ai meu Deus. Quando eu era pequeno, eu tinha um amigo que chamava Rogério. Eu era assim do tamanho do garoto que já. Ele ia para casa e nós falávamos: olha, no arrebatamento tu vai ficar, tu não é crente, tua mãe não é crente. E ele dizia: mas se a senhora subir, eu subo agarrado na sua saia. Então, esse é um pensamento bem infantil. Mas eu quero que você entenda: Apocalipse diz: eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Então, dá para nós entender que todo olho vai ver mesmo, né? Todas essas coisas. Mas como eu disse, o Apocalipse é um livro de símbolos. Amém? Amém. Nós não podemos entrar em contradição com a Bíblia. A Bíblia não pode dizer uma coisa num lugar e outra no outro. Então o que tem que fazer é nós entender a Bíblia. É como a Bíblia diz, creio que em São João 2, que Maria chegou na festa de casamento com Jesus e disse: acabou o vinho. Ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? E então trouxeram água e ele transformou em vinho. E os irmãos católicos dizem: isso significa que ela é mediadora. Mas aí você vai para Timóteo 2, né? Verso 5, creio, que diz que só há um mediador entre Deus e homens. Então, se esse versículo aqui de Maria, da água transformando em vinho, ela faz dela uma mediadora, entra em contradição com Timóteo, né? Que Paulo diz só um mediador. Então, aí o que a gente faz? Meu Deus, aqui está dizendo aqui que Maria, não está dizendo que Maria é mediadora, mas está dizendo que ela disse: acabou o vinho, e as pessoas estão dizendo que isso aqui significa que é mediação, mas em Timóteo Paulo diz que só tem um mediador, e agora o que eu faço? Aí muita gente diz: a Bíblia se contradiz. Não foi a Bíblia que se contradiz, foi as pessoas que interpretaram errado, porque ali em João não diz nada que Maria é mediadora. Ali diz que ela disse assim: acabou o vinho. E ele veio e trouxe água, transformou em vinho, e ela disse: fazei tudo que ele vos disser. Não diz nada de mediação. Então, nós temos que saber disso. Posicionar a Bíblia, amém? É interpretação errada somente. Porque diz: todo olho verá. Mas em Tessalonicenses 5 eu quero ler algo para vocês. Paulo falando também disto. 1 Tessalonicenses 5 diz: mas irmãos, acerca dos tempos,
e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora veja bem, lá diz que todo olho verá, aqui diz que ele vem como ladrão de noite. Então, não é todo olho que vê quando ele vem como ladrão de noite. Quando um ladrão vem de noite, ele não avisa você. Quando o ladrão vem de noite, ele não vem com trombeta. Atenção, Inácio, vou roubar teu carro. Atenção, atenção, Inácio, estou roubando teu fogão, estou roubando teu botijão. O ladrão não faz isso. O ladrão vem de uma forma que o irmão Inácio não vê, né? Quando ele está dormindo, ele escuta o roncado, ele está dormindo profundamente. Então ele pega o botijão e sai de ponto de pé no outro dia. O botijão já era. O ladrão não avisou. E aqui a Bíblia está dizendo que Jesus vem como um ladrão de noite. E a Apocalipse diz que todo olho verá, que vem com as nuvens. E agora? Parece que há uma contradição. Amém? Mas vamos aqui. Mas vós, irmãos, o verso 4. Vou ler o verso 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, presta atenção, os surpreenda como ladrão. Que é isso? Quem vai ser surpreendido como ladrão? Os que estão em trevas. Os que não estão em trevas não serão surpreendidos como ladrão. Verdade. Amém? Então você começa a entender qual é o olho que vai ver. Todo olho verá. Qual? O olho que não está em trevas. Verdade. Todo olho verá. Mas o ímpio não verá. Ele está em trevas, não vai ver nada. Quando vê, a igreja já se foi. Um ladrão veio e roubou, como Romeu e Julieta. Eu me lembro da história do homem. Romeu e Julieta roubou Julieta, né? Quando o pai levou, é a história romance de amor, que a moça, o pai rouba a moça. E muita gente na antiguidade preferia fazer isso, ficava mais romântico, roubar a menina, né? E uma vez um veio, disse para ela: olha, hoje à noite eu venho te roubar. Não disse para ninguém. Tá bom, eu vou deixar a janela só encostada, tu pula a janela e me leva dormindo. Eu quero ir dormir, quando eu acordar eu estou em outro lugar contigo. Eu quero que a coisa bem romântica. Tem muita gente aqui que fugiu. Amém? Agora veja bem, preste atenção. Ela marcou com ele para ele vir, mas aí ela passou a tarde pensando e se arrependeu. Meu Deus, fazer isso com meu pai, não, meu pai é tão bom. Aí ele se arrependeu. Sabe uma coisa, eu não vou não. E ela foi e falou pro pai dela: pai, vamos fazer o seguinte hoje à noite, o senhor dorme na minha cama e eu durmo na sua cama, né? E então o velho foi e deitou na cama dela e ela foi para a cama dele. E o rapaz veio de noite, pulou a janela, pegou o velho pensando que era ela e levou, né? Quando acordou lá de madrugada, era o velho já com o pau na mão e o pau quebrou, porque roubou, trocou. Mas Jesus vai fazer isso com a sua noiva. Amém? Paulo está dizendo que ele vem como um ladrão de noite. Ele não avisa. Mas Paulo diz assim: mas vós, irmãos, que pertencem à noiva de Cristo, à igreja de Cristo. Eu tenho que falar igreja, porque para o irmão Inácio entenda, nós chamamos irmão a igreja santa de noiva também, né? Então, mas vós, irmãos, já não está em trevas. Então vocês, que são, que pertencem à noiva de Cristo, não estão em trevas. Então, veja bem, já não estás em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então você verá ele vindo. A pessoa que está esperando vê. Todo mundo na casa não vê, dorme, não sabe que a pessoa vem roubar a moça, mas a moça sabe, ela vê a hora, porque ela não dorme, ela está acordada, ele vem. Amém? A moça não deve fazer isso. Estou dando um exemplo aqui. É certo é casar mesmo, pedir o pai. Mas veja bem, vós não estáis em trevas. Vocês não estão em trevas. Então vocês vão ver. Amém? Amém. Vão ver a vinda do Senhor.
Vocês vão ver. Os salvos, os predestinados para ver. Mas o ímpio não vê. Porque ele vem como um ladrão de noite. Aqueles que estão em trevas não vê. Aqueles que estão embebedados com o mundo, embriagado no pecado, embriagado com religião e deixa a palavra passar por alto. Amém? Então, veja bem, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Verdade. E diz: não durmamos, pois. Não vamos dormir, irmãos. Não vamos dormir no pecado. Não vamos dormir na falsa religião. Não vamos dormir no falso ensinamento. Vamos estar acordado. Amém. Você só vai ver a vinda se você estiver acordado. Verdade. Se eu visse dormir na casa do João Gilberto e não avisasse para ele que de madrugada eu ia sair, por exemplo, ele estava lá dormindo, eu saí de ponto de pé, ele ia para a calçada, esperar o ônibus, por exemplo, se passasse ônibus aqui, e ele está dormindo, e eu lá, o ônibus vem, eu vejo o ônibus vindo, porque eu estou acordado esperando ele, não vê que ele está dormindo. O ônibus vem, eu entro, vou embora. No outro dia, cadê o ônibus? Foi embora de madrugada, ninguém nem viu, nem avisou nada. Mas ele não viu o ônibus vindo, mas eu vi porque eu estava acordado esperando. Você tem que estar acordado, não tem que estar dormindo no pecado. Não tem que estar envolvido com um sistema religioso que te tira da palavra. Tem que estar acordado na parada, no ônibus, no lugar onde pega o ônibus. Acordado e ativo, para que ele não te surpreenda como ladrão. Paulo diz claramente: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Os demais estão dormindo. Dormindo do pecado. Irmão Edgar? Inácio. Irmão Inácio, a razão porque eles não veem o batismo em nome de Jesus é porque estão dormindo. Dormindo num falso ensinamento. Não são do dia. E então, veja bem, Paulo diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Verdade. Quando está sóbrio, quando a pessoa está embriagada com cachaça, ele chama de porre. Quando depois que ele para de beber e passa aquela ressaca, que ele melhora, ele diz: agora ele está sóbrio. Está normal, sua mente está normal. Agora ele está normal como qualquer ser humano, não está embriagado. Paulo diz: sejais sóbrios, não sejais embriagados. Não deixe Satanás te embriagar com o pecado, com erros, com fofoquinhas, com brigas. Tudo isso te tira do rapto, tudo isso te tira do arrebatamento. Aí você diz: só vai perder o rapto que está bebendo. Não, vai perder o rapto também as pessoas que não estão cumprindo a palavra. Verdade. Mesmo dentro da igreja, pessoas que não estão levando a sério a vida espiritual, está embriagada. Ainda perde tempo falando mal da vizinha. Isso é quem está embriagado, está perdendo tempo. Não, para alguém chegar e dizer: olha, eu vim aqui falar para vocês que aquele João Roberto não presta. Você diz assim para ele: irmão, eu entendo assim de uma pescada no leite de coco, eu entendo, mas desse assunto eu não entendo. Esse assunto aí que o irmão João Roberto fez isso, eu não entendo disso não. Eu entendo se você me falar, se você chegar na minha casa dando uma pescada no leite do coco, aí eu entendo, eu sei como fazer, amém? Aí nós vamos conversar. Mas aí falando mal do irmão João Roberto não dá, não tenho tempo para isso. Eu estou acordado, sou filho da luz, eu estou esperando na parada de ônibus. Amém. A carruagem vai passar. Amém? Amém. Glória a Deus. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então você está vendo aí uma diferença bem grande. Quem estiver dormindo não vê.
a vinda. Quem estiver acordado, vê. O mundo não vai ver. Verdade. Quem vai ver é só os cristãos que estão acordados. Amém. Até mesmo muitos cristãos que estão embriagados com o mundo não vão ver. Verdade. A maioria dos cristãos hoje estão misturados com o mundo. Verdade. Diz que é crente, mas não é. Verdade. Ele é crente só na igreja. Quando ele sai da igreja, é um pior do que um ímpio. Ele não vai ver. Só quem estiver acordado. Então, quando o Apocalipse diz todo olho verá, não está dizendo todo olho que os ímpios vão ver. Só os que têm predestinação, só os que estão acordados. Aqueles olhos que têm olhos de águia verão. Amém. Não está falando de olho de urubu. Está falando todo olho de águia vai ver. Amém. Verdade. Só quem tem olho de águia. E você sabia que a águia enxerga? A águia pegou um cachorro, botou na costa desse cachorro, quer dizer, me disseram que tu enxerga bem. Não, vamos fazer um teste. Voou com ele, foi lá 4.000 quilômetros de altura. E o cachorro disse: estou vendo uma agulha lá na areia da praia de Copacabana. A águia disse: tu enxerga bem, mas ainda não enxerga igual eu, porque a agulha está quebrada ao fundo. Ela viu mais que o cachorro. Então, todo olho verá. Qual olho? O olho de águia, não o olho de urubu. Não o olho sem revelação. O olho revelado verá. Verdade. Quem tem olho de águia verá. Todo olho verá. E eis que ele vem com o quê? Não nas nuvens, mas com as nuvens. Agora, nós vamos aqui ver o que o irmão Brana fala sobre nuvem. Parágrafo 386 da mensagem Som Incerto dos crentes da Bíblia, amém? Que 386 traduzido pelos irmãos crentes da Bíblia, talvez o parágrafo lá nos Estados Unidos seja em outra posição, mas veja o que diz o Romano. Ele diz: o que estava ele refazendo aqui? Ele estava se revelando em outra feição. Em que estava ele? Um glorificado, uma condição, sua vinda, a maneira que ele está vindo, um Cristo glorificado, transformado. Seu vestuário brilhava como o sol. Puxa, diz o Mombrano, ele se colocou em uma nuvem, e ele está vindo nas nuvens da glória, cercado numa nuvem, não uma nuvenzinha branca de tempestade ali, né? Não é essa nuvem que você vê, não uma nuvenzinha de tempestade ali em cima, mas a nuvem que ele vem é uma nuvem de glória. Oh, irmãos, Isaías viu essa nuvem, Isaías capítulo 6. Ele diz: eis que viu o Senhor assentado no alto, subindo o trono, e a sua glória encheu o templo. A nuvem de glória que enchia o templo de Deus. Amém. Essa é a nuvem que Cristo vem. Amém? Amém? Glória a Deus. E diz: glória a Jesus. Todos, prestem atenção, mas a nuvem que ele vem é uma nuvem de glória. Todos os seus anjos com ele. Aleluia. Agora, o que são anjos? A Bíblia diz que são espíritos ministradores. A Igreja Católica botou em nossa cabeça que um anjo é um rapaz bonito, louro, dos olhos azul, com umas asonas bonitas, né? Quem mais um anjo tem? Uma rodinha na cabeça. A Igreja Católica botou isso em nós. Mas anjos, diz a Bíblia, são espíritos ministradores. Da mesma forma, demônio. A Igreja Católica nos ensinou que demônio é um bicho feio, um monstro. Demônios também são espíritos. A Bíblia diz que eles eram anjos, só que são espíritos maus. Mas é espírito. Um demônio e um anjo não tem diferença um do outro. É tudo, os dois são espíritos. A diferença é que um é espírito mau e o outro é espírito bom. A Bíblia diz: os anjos são espíritos ministradores. E Jesus veio numa nuvem, não uma nuvenzinha lá em cima dessas que faz chover, mas uma nuvem de glória com os seus santos anjos, com os espíritos ministradores. Amém. O mundo não vê, irmão. Quem vê é você. O ímpio chega aqui e diz: não estou vendo nada de Jesus aqui. Você diz: eu sei que ele está aqui. Amém. Porque você tem olho de águia.
Amém. E você não vai enxergar por esse olho aí, que esse olho aí não vê nada. Esse olho aí tudo que vê é essa dimensão aqui. Mas se você olhar pelo sexto sentido, que é a fé, então você vê. Amém. Amém? Todos os seus anjos com ele, aleluia. Puxa, esta é a maneira que ele vem, está vindo em uma nuvem de glória, diz o irmão. Amém? Mais um parágrafo, Apocalipse capítulo 1, no inglês, parágrafo 107. Eu traduzi aqui, parágrafo 107, mas no inglês. Diz: agora vamos tirar o véu por alguns minutos. Às vezes o véu está na nossa cara, o véu de tradição na nossa cara faz nós não enxergar a verdade. A razão por que a Igreja Católica não vê a verdade é porque o véu da tradição está na cara deles. Tudo que eles veem é o véu. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas a tradição da minha igreja nos dá o véu da tradição na cara. E muitos evangélicos também, como o irmão Inácio está passando por isso. O véu da tradição. O que é a tradição? A tradição é diferente da revelação. A tradição é uma coisa que um homem inventou e passa um para o outro. A revelação é aquilo que Deus te revela. Amém. Então, se eu inventar uma coisa, por exemplo, eu inventei uma coisa, por exemplo, uma festa aqui na minha casa, por exemplo, eu invento uma festa todo dia 25 de dezembro, aí eu fico fazendo isso todo 25 de dezembro. Quando eu morrer, meu filho continua. Aí quando meu filho morrer, o filho dele continua. Quando o filho dele continua, o outro continua. Aí passa 10 gerações, aquilo continua, que é uma tradição. Mas se você for buscar a raiz, foi um que inventou. Verdade. Isso é tradição. Se você for buscar esse negócio de padrinho e madrinha, você vai encontrar, inventado, não está na Bíblia. É uma tradição. Então o véu da tradição está posto sobre os olhos das pessoas. E eles não conseguem ver. Né? Agora, Apocalipse capítulo 1, verso 107. Apocalipse capítulo, não é capítulo. Isso, Apocalipse capítulo 1 é o nome da mensagem. Parágrafo 107. Em inglês. Agora vamos tirar o véu por alguns minutos. Vamos tirar aquele véu tradicional que nos ensinou que Jesus vem numa nuvem mesmo dessa e tira. O Senhor nos ajude. Temos o véu dos nossos olhos. Tiremos o véu de nossos olhos e pegue. Eis que ele vem com as nuvens, não nas nuvens, mas com as nuvens. Agora, como ele está vindo com as nuvens, que tipo de nuvem? Diz o irmão Branco: nuvem de glória. Não uma nuvem dessas de trovoada, nuvens de chuva, mas nuvens de glória. Se você observar que tipo de nuvem estava em volta dele, quando Pedro e eles viram ele na visão do Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que lá ele estava envolvido em uma nuvem. Não era essa nuvem aí, era uma nuvem de glória. Amém? Amém? Quando lá no Monte da Transfiguração eles viram a visão, uma nuvem cobriu ele, suas vestes brilhavam, ele estava cercado com uma nuvem. É o poder de Deus. Amém. A nuvem de glória é o poder de Deus. Amém. Então essas coisas nós precisamos entender. O mundo vai perder o arrebatamento quando pensar que não já aconteceu e não viram, porque estavam embriagados, não estavam sóbrios. Mas você que está atento, você que não está dormindo, você tem que ver essas coisas, ficar atento, porque senão passa por alto. Uma vez passou por alto nos discípulos de Jesus uma coisa. Os discípulos deixou uma coisa passar por alto. Você sabe o que foi? Quando eles desceram do Monte da Transfiguração, eles ficaram perplexos com o que viram lá em cima. Uma nuvem envolveu Jesus, ele se transfigurou, ficou resplandecente, né? E então apareceu Moisés e Elias, ele começava, e depois eles disseram: vamos fazer uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eles quiseram logo criar religião. Vamos fazer tenda, igreja. Aí quando eles falaram isso, uma voz trovejou e disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Aí sumiu Moisés e Elias e ficou só Jesus. Que Deus está dizendo: nada de tenda, é esse aí, ó. Nada de tenda, Pedro. Nada de tenda, João. É esse aí que vocês têm que seguir. Nada de fazer tenda. Ah, mas Moisés e Elias, tudo cai em Jesus. Verdade. A lei, Moisés representava os profetas. A lei e Elias representavam os profetas. Cai em Jesus. Verdade. Amém? É este aí, ó. Esse é o homem, não é igreja, não é religião, não é tenda. É este, a ele ouvir. Amém?
Então eles desceram do monte e os discípulos disseram: ele é o Messias mesmo. Que coisa! O nosso mestre é o Filho de Deus. Magnífico. Mas de repente veio um pensamento deles: não, peraí, nós sabemos que tu é o Messias, mas peraí, os escribas dizem que antes de tu vir, Elias tem que vir. Está faltando uma coisa. Elias vem primeiro. Está lá em Malaquias 3. Eis quem viu o meu anjo diante da tua face. Os apóstolos perguntaram para Jesus: não, Elias não tem que vir primeiro do que tu? O que foi que Jesus respondeu para eles? Disse assim: Elias já veio e vocês não perceberam. Ó, os apóstolos de Jesus não perceberam. Aí Jesus disse que João Batista era o Elias. Passou por alto. Os apóstolos não viram, porque Elias veio, a virtude de Elias veio em João Batista. João Batista era o Elias. Jesus diz: João Batista é o Elias que havia de vir, porque é este aquele que está escrito: diante da tua face envio o meu anjo. Jesus citou a Malaquias 3. Aí depois Jesus diz: mas eu vos digo, Elias virá. Aí joga para o futuro: e restaurará todas as coisas. Amém. Agora já é outro Elias. Você diz: mas não pode, irmão Rubens? Outro Elias? Sim. Isso não é reencarnação? Não. Se for reencarnação, então está errado. Lá, quando Eliseu tomou a capa de Elias, que ele fez com que o Jordão abrisse, a Bíblia diz que os filhos dos profetas disseram um para o outro: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Quando João Batista veio, Jesus disse: João Batista é o Elias que havia de vir. Verdade. Aí Jesus disse: este é aquele que está escrito: diante da tua face envia o meu anjo. Onde é que está escrito isso? Malaquias 3. Agora em Malaquias 4, verso 5 diz: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí Jesus disse: eu vos digo, Elias virá, joga para o futuro, primeiro, e restaurará todas as coisas. Aí a gente diz assim: não, mas esse versículo aí também está falando de João Batista. Não, sabe por quê? Porque ele disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Naquele tempo não tinha que restaurar. Ele estava ali, a verdade estava ali. Ele estava falando que o povo ia se afastar da palavra e Elias precisava vir para restaurar. Verdade. Ele jogou para 2000 anos na frente. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Se talvez você estivesse lá ou eu tinha dito: restaurar o quê, Senhor? Nós estamos na palavra, nós estamos em Ti, nós estamos te acompanhando. Mas ele ia dizer: é porque depois da morte de vocês, o povo vão sair da verdade. Elias tem que vir para restaurar. E Elias veio para restaurar. Malaquias 4, verso 5: eis que vos envia o profeta Elias, não antes da vinda do Messias, mas antes do grande e terrível dia, que é agora onde estamos vivendo. Verdade. Elias tem que vir. Não é o Elias tesbita. Amém? Mas um homem, um profeta de Deus, com a mesma mensagem, com a mesma virtude. Assim como João Batista não era o Elias tesbita, mas João Batista era um homem com a virtude de Elias. Eliseu não era o Elias tesbita, era outro homem, porém com a virtude de Elias. Amém? Amém. E nós que somos, como o pastor Sérgio pregou, interessante o que ele diz, nós também temos a virtude de Elias. Verdade. Porque essa mensagem que pregamos é a virtude de Elias. Então a esposa, a noiva de Cristo na terra, ela é Elias também. Verdade. Porque estamos pregando a mensagem do Elias. Combatendo. Elias combatia quem? Jezabel. Verdade. A Bíblia mostra que mulher na Bíblia é o quê? Religião, igreja. O que era Jezabel? A Bíblia diz: mulher que se diz, profetiza e ensina e engana meus filhos para comer do sacrifício da idolatria. O que a mensagem de Elias fazia? Combatia essa mulher que ensinava os filhos de Deus a comer do sacrifício da idolatria. O que essa mensagem faz hoje? Combate a igreja falsa, que é a mulher de hoje, que ensina os filhos de Deus a comer do sacrifício da idolatria. Verdade. Que ensina os filhos de Deus a venerar a imagem, que ensina os filhos de Deus a andar em caminho de sal. As denominações estão fazendo isso agora, fazendo macumba dentro da igreja já. Todas essas coisas. Esta mensagem é a virtude de Elias. Amém? A noiva, a esposa do Cordeiro. Glória a Deus. Então, em que nuvem ele vem? Numa nuvem de glória. Todo olho verá? Sim, todo olho revelado, todo olho de águia verá. O mundo está embriagado e não pode ver. Jesus virá para eles como um ladrão de noite. Não verão. Quando eles acordarem da sua embriaguez, cadê aquele povo? Onde está ele? Onde está aquele povo barulhento? Cadê eles?
Onde está que não se vê nenhum irmão? Cadê aqueles cultos da quarta-feira na Vila Velha? Cadê? Acho que aquilo não foi para frente. Você pode ir lá na quarta-feira, não tem mais nada. Não, aquele povo foi embora. Amém? Foi embora. Acabou. O povo não vai mais perturbar. Deixa o mundo aí para trás. A Bíblia diz: tocai a buzina em Sião, perturbai os moradores de Jerusalém. Nós estamos perturbando o mundo. Nós somos perturbadores do mundo. Elias era perturbador de Israel, disse Acabe. Quando ele veio para encontrar Acabe, Acabe diz: és tu o perturbador de Israel. E Acabe disse: eu não perturbo Israel, mas tu que conhece a palavra de Deus, ensina o povo de Israel a comer dos sacrifícios da idolatria, dando ouvido à tua mulher. E ele disse: tu perturba. O mundo diz isso para nós: vocês perturbam, deixa nós adorar nossas imagens, deixa nós ficar fora da palavra, deixa nós na nossa orgia. E nós estamos aqui perturbando, como Elias perturbava, nós perturba. Mas um dia nós vamos parar de perturbar. Um dia essa voz vai parar. Um dia esse clamor vai cessar. E eles vão ficar com o mundo deles aí, com a bebedeira deles aí. Mas uma coisa eu vos digo: o juízo de Deus tarda, mas não falha. Eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todo soberbo e todo aquele que rejeita a palavra será como palha. Haverá um cataclisma. Haverá como Brana diz, haverá um choque que ninguém vai resistir, disse o profeta. Só vai resistir quem estiver no aprisco do Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Pedro diz: essa terra, esses céus, tudo dará lugar para uma coisa nova. Os vulcões entram em erupção. O centro da terra é formado de lavas vulcânicas. E às vezes, uma vez ou outra, elas saem, rompem a terra, explode, esguicha aquela lava, chama de vulcão. Mas um dia todos os vulcões da terra estremecerão e sacudirão este mundo. Verdade. E ai daquele que estiver aqui ainda, ai daquele que estiver embriagado e não tiver visto a vinda do Senhor. Verdade. Amém? Portanto, nós só pedimos, irmãos, não durmamos, pois. Amém? Eu digo não durmamos, não é assim dizer: meu Deus, então eu não posso mais dormir. Não, isso aí é a dormida natural. Estou dizendo para não dormir espiritualmente. Estais acordado, em oração, vigiando, crendo na palavra, fazendo o que ela diz. Isso aqui é uma coisa mais importante. Fazer o que a Bíblia diz. Amém? Não duvidar dela, não combater. Quem combate a palavra de Deus, combate a Deus. Verdade. É? Houve um tempo que o Brasil colocou uma polêmica aí para desarmar. Porque uma pessoa armada é difícil, né, irmão? Que nasce já foi policial, é policial aposentado, sabe disso. Quando um policial vai prender alguém, se ele estiver armado, é mais difícil, porque aí você é arriscado você atirar nele. Você não vai deixar ele atirar. Então, se a pessoa tiver, quando o policial chega, você diz: olha, não, eu entrego minha arma e coloca a arma lá, então é melhor. Ele vai preso, mas não morre, né? Então, quando você vai contra Deus, que Deus vem, Deus é um fogo consumidor, e você se levanta contra ele: não, mas eu não creio nisso aqui, porque a minha igreja não diz. Você está armado contra Deus. Verdade. Melhor coisa é: não, Senhor, eu deixo a minha arma cair, eu deixo o meu estudo que eu aprendi, minha arma de teologia, tudo isso eu me desarmo para ti. Verdade. Levanta as mãos, deixo toda a minha teologia cair, tudo que eu aprendi dos homens, deixo tudo no chão. Não quero, Senhor, combater contra ti. Aí sim, aí ele te pega. Agora eu vou fazer de ti uma nova criatura. Amém. Mas as pessoas não fazem isso, irmão. Se vai com a palavra de Deus, quando Deus chega num teólogo, ele está com tanta arma, com tanta coisa que ele aprendeu na teologia: mas não é assim, mas isso não é assim, mas eu sei que a Bíblia diz isso, mas a minha igreja não diz assim. Ele está cheio de arma, está armado até os dentes. Mas eu tenho certeza que vocês se desarmaram. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Que maravilha, né? Que culto abençoado. Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, estamos tão agradecidos nesta noite, porque aqui estamos reunidos para adorar ao Rei Jesus, como diz a canção.
Senhor, que maravilha! E ouvindo esta mensagem, lendo a Bíblia, meditando nela, nós vamos te agradecer e pedir que o Senhor abençoe cada irmão aqui. E que eles não venham dormir, mas que estejam acordados, porque o Senhor virá como ladrão de noite. Mas aquele que tem olho para ver, verá. Todo olho revelado verá. Todo olho de águia. Senhor, no nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo. Leva eles em paz de seus lares. Que eles possam meditar nessas coisas e ser abençoados. Essa é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos. Amém.